Olá, tudo bem? Vamos analisar agora a chamada prisão temporária, saindo do Código de Processo Penal, ingressando agora na legislação especial, especificamente a Lei 7960 de 89, que nos traz então essa prisão cautelar. Bom, duas características saltam aos olhos quando falamos de prisão temporária. A primeira delas é que ela só pode ser determinada durante a fase de investigação, ou seja, na fase pré-processual. Uma vez recebida a denúncia, uma vez concluída a investigação, não há mais que se falar em prisão temporária. Segunda característica, o próprio nome já indica, é que ela possui um lapso temporal pré-determinado. O prazo de uma prisão temporária, conforme a lei, é de 5 dias, prorrogável uma única vez por mais 5 dias. No caso de crimes hediondos, nós temos o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então perceba que, diferentemente da prisão preventiva, a qual não possui um prazo pré-determinado de duração, a temporária já possui essa determinação legal. Inclusive, esse prazo deve estar no mandado emitido pela autoridade judicial para que no momento do cumprimento, ao tomar ciência da prisão, o custodiado saiba quando é a previsão de sua saída. Porque olha só, uma vez esgotado o prazo da prisão temporária, não há que se falar em necessidade de alvará de soltura. Imediatamente a autoridade responsável deve soltar o custodiado, sob pena de responder, inclusive penalmente. Então, outra importante característica, não há necessidade de alvará de soltura, uma vez esgotado o prazo da prisão temporária. Mas vamos falar um pouco mais desse instituto. Então a lei traz ali hipóteses, que também é um requisito que caracteriza essa cautelar, que existe um rol de crimes que permitem a prisão temporária. Lembre-se que quando estudamos a prisão preventiva, os seus requisitos não estabelecem quais tipos penais de forma específica permitem ou não a sua realização. Nós temos critérios mais abrangentes, como pena máxima, crimes dolosos, mas não um rol específico. A lei 7.960 traz um rol de crimes que autorizam a prisão temporária, e não apenas a lei específica, mas também a lei dos crimes hediondos. Aquele rol que está presente na lei dos crimes hediondos também é autorizador da prisão temporária, ok? Bom, trata-se então de uma prisão cautelar que cabe exclusivamente no inquérito ou investigação, com prazo determinado e com hipóteses de decretação fixados. Conceito aí da doutrina para nós, ok? Então, ela, uma vez decretada, e muito importante aqui entendemos também que ela não pode ser decretada de ofício. Isso mesmo antes do atual regime do CPP, que vedou a prisão preventiva de ofício pelo magistrado, mesmo antes já se entendia, a própria lei determina que por requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, poderá a autoridade judicial determinar a prisão temporária. Isso porque, como foi dito já, ela existe, ela só pode existir no momento, na fase de investigação policial. E na investigação não há que se falar em juiz instrutor. Então, mesmo no entendimento anterior da possibilidade do magistrado determinar provas de ofício, inclusive uma eventual prisão preventiva de ofício, já não cabia a prisão temporária de ofício, ok? Muito importante entender isto. Então, como eu disse, o mandado de prisão tem uma particularidade. A lei, chamada Pacote Anticrime, a Lei 13.869, trouxe uma alteração e incluiu o parágrafo 4º-A, no artigo 2º, que diz que o mandado de prisão, olha só, conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput do artigo, ou seja, 5 dias, e no caso dos crimes hediondos, 30 dias. Bem como, olha só, o dia em que o preso deverá ser libertado. Então, no mandado já vem essa especificação, deve vir. E o parágrafo 8º traz uma regra de contagem de prazo, dizendo que inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo
do prazo da prisão temporária. Então, no dia que o mandado foi cumprido, já é o primeiro dia desses 5. A prorrogação, por óbvio, deve ser pedida com antecedência, porque, como já foi dito, uma vez esgotado o prazo de 5 dias, ou 30, se for o caso, imediatamente o custodiado precisa ser solto. Então, a autoridade policial ou um membro do Ministério Público precisa se antecipar nesse sentido, ok? Então, o artigo 1º nos traz os requisitos. Então, o inciso 1 diz que deve ser imprescindível tal prisão para as investigações do inquérito policial. 2. É possível quando o indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários para o esclarecimento de sua identidade. É interessante nós observarmos aqui que o artigo 312 e 313 do CPP, que traz ali os requisitos da prisão preventiva, prevê algo parecido. Quando não seja possível identificar o preso em flagrante, é possível determinar ali a prisão preventiva, enquanto não se esclarecer a sua identidade. O inciso 3 diz: quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí vem o rol. Então eu preciso mesclar o inciso 1, ou seja, há uma imprescindibilidade, seja imprescindível a determinação para as investigações. Então, eu preciso dos requisitos das cautelares, ou seja, fumus commissi delicti, periculo in libertatis, ou seja, indícios veementes da prática de um crime e da autoria. Ok? Ainda que não estejamos diante de requisitos tão robustos quanto os que permitem uma preventiva, até porque estamos ainda em fase de investigação, há necessidade sim de um lastro probatório mínimo, elementos informativos mínimos aqui, ok? E além do inciso 1, então tem que averiguar quais são os tipos penais que autorizam. Então nós temos aqui o homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, estupro, consta que ainda atentado violento ao pudor, rapto violento, que nós sabemos que já não possuem essa nomenclatura no ordenamento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, artigo 288, que nós sabemos também que o nome iuris agora é associação criminosa, o que não descaracteriza o instituto, apenas uma mudança de nomenclatura, tráfico de drogas, genocídio, crimes contra o sistema financeiro. Então perceba que é um rol que traz ali crimes considerados graves. O último incluído são os crimes previstos na lei de terrorismo. Foi incluído ali na P, pela lei 13.260, que trata do terrorismo. Então perceba que a ideia da prisão temporária realmente é uma tomada de decisão rápida, tanto é que o procedimento destacado na lei 7.960 nos diz que uma vez que o requerimento chega ao juiz, ele tem que decidir em 24 horas. Se vem a representação por parte da autoridade policial, é dado visto ao MP, retornando o juiz tem que decidir em 24 horas. Então perceba que a ideia é uma tomada rápida de decisão, uma vez que estamos diante de investigação, necessidade de elementos probatórios, elementos investigativos, ok? Elementos informativos. Então, essa característica da prisão temporária, por isso que inclusive que ela não pode se estender, se prolongar no tempo. Uma vez presentes elementos mais robustos de autoria e materialidade, de bom ouvitre o pedido de conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva, ok? Que, como nós já sabemos, não possui um prazo pré-determinado no ordenamento jurídico. Então, reforçando, é necessário você também procurar na Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que nos traz aí esse prazo de 30 dias. É importante destacar o seguinte, que tanto o prazo de 5 dias da Lei 7.960, como o prazo de 30 dias da Lei 8.072, são prorrogáveis uma única vez, em casos de extrema necessidade. E se no período dessa prisão a investigação se conclui, não há mais que se falar em prisão temporária. Eventualmente, a conversão é preventiva, porque ela é típica, ela é própria, ela existe durante a investigação. Uma vez encerrada, uma vez
oferecida uma denúncia, ou vez de alguém indiciado, concluídas as investigações, não há mais que se falar em prisão temporária, ok? Temos ainda aqui a compreensão necessária de que essa prisão ela sofre uma crítica da doutrina, porque na sua origem ela teria uma medida provisória, que à época ainda não tínhamos de forma explícita na Constituição a proibição de medidas provisórias sobre matéria processual penal, mas mesmo não havendo essa previsão expressa na Constituição, à época essa medida provisória foi muito questionada, inclusive o Supremo se debruçou sobre essa questão. O ministro relator, Celso de Mello, na época entendeu pela inconstitucionalidade, porém acabou que o Pleno decidiu pela constitucionalidade, um ponto interessante do histórico dessa lei, tão utilizada e tão comum em nosso ordenamento, ok? Lembrando também que acerca da identificação criminal, que é possível no nosso ordenamento como exceção, que a identificação civil é regra, mas casos que autorizam a identificação criminal estão na Lei 12.037. Lembrando isso por quê? Porque uma das possibilidades da prisão temporária está no inciso 2 do artigo 1º, que nos diz que é possível quando não se tem elementos de identificação do preso. Não existe prorrogação de ofício, muito importante entender isso. Volto a dizer, essa é uma característica, não há prorrogação de ofício. Uma vez expirado o prazo, cessa a prisão temporária, independentemente de qualquer manifestação judicial, independentemente de alvará judicial, ok? Bom, concluído essa breve análise sobre a prisão temporária, só nos resta dizer então que, com os demais vídeos, nós concluímos a análise das prisões chamadas cautelares, as prisões processuais. E um ponto que eu estava me esquecendo aqui, muito importante, é o parágrafo 3º do artigo 2º, que nos diz que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Essa apresentação nada mais do que o que nós conhecemos hoje por audiência de custódia. E nos termos do artigo 13 da resolução 213 do CNJ, tratado com mais vagar em outro vídeo, nós sabemos que não apenas a prisão em flagrante, mas toda prisão oriunda de um mandado de prisão traz em si o dever de apresentação à autoridade que expediu o mandado desse custodiado. O parágrafo 3º é anterior a tudo isto. Então ele traz que o juiz poderá. Devemos entender, com base nessa resolução citada, que hoje é um dever, que uma vez cumprido o mandado de prisão temporária, deve sim o preso, o custodiado, ser apresentado à autoridade judicial o quanto antes. Ok? Então é importante observar, porque o parágrafo 3º do artigo 2º é anterior ao atual regramento e entendimento acerca da audiência de custódia. Perfeito? E com isso então nós concluímos essa breve análise da prisão temporária. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, procure nossa playlist sobre prisões cautelares, para que você entenda esses importantes institutos do processo penal, ok? Então até o próximo vídeo.